Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de História, nós vamos estudar o período regencial, tá certo? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Mais uma vez, eu vou convidá-las a fazer uma atividade que será realizada no momento em que vocês estiverem também assistindo a aula, tá certo? Como assim, professora? Nosso texto tem vários subtítulos. De cada um desses subtítulos, você vai escolher uma palavra que eu vou chamar de palavra-chave, você vai explicar qual é a relação dessa palavra com aquele subtítulo. Qual é a sua explicação para a escolha dessa palavra-chave? Tá certo, turma? É importante que ao assistir à aula, vocês possam fazer uma segunda leitura e relacionar, elencar essas palavras-chave, tá bom? De cada subtítulo. Ok, meus amores? Então, é importante que cada um se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? O nosso primeiro subtítulo é Disputas pelo Poder. O período regencial ele inicia com a abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro abdica do trono e seu filho, Pedro de Alcântara, só tem 5 anos naquela ocasião. O que acontece? A Constituição prevê que ele só poderia governar a partir da maioridade. Então, o Brasil seria governado por um grupo de regentes. Regentes estes que deveriam ser escolhidos por deputados e senadores numa Assembleia Geral. E nós vamos ver uma disputa de poder justamente para compor esse quadro de regentes. Vamos para a leitura? Com certeza. Eu leio daqui e você lê daí. Com a abdicação de Dom Pedro I, o novo imperador passaria a ser o filho mais velho dele, Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824 previa que até ele atingisse a maioridade, o Brasil seria governado por 3 regentes, eleitos por deputados e senadores na Assembleia Geral. E foi assim que, entre 1831 e 1840, o país foi administrado por 3 regentes. E por conta desses regentes é que há o início aí de uma disputa de poderes. E nós vamos entender como aconteceu essa disputa de poder e quais eram os grupos políticos que estavam em busca desse poder. No entanto, essa situação provocou a disputa de poder por 3 grupos políticos distintos: os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Vamos conhecer a caracterização desses grupos? Os restauradores, comerciantes de origem portuguesa, militares, conservadores e funcionários públicos de alto escalão, buscavam meios de trazer Dom Pedro I de volta para o Brasil, defendia a manutenção da monarquia e a soberania do rei, ou seja, desejava conservar o poder centralizado em uma única figura. Quais eram os seus representantes? José Bonifácio de Andrada e Silva, Antônio Carlos de Andrada e Silva, Martim Francisco de Andrada e Silva. Liberais moderados. Quem compunha o grupo dos liberais moderados? Aristocracia rural, burguesia urbana, regentes e outros políticos. Apoiava a manutenção do sistema monárquico desde que o poder do imperador fosse limitado por uma Constituição. Principais líderes: Cipriano Barata, Borges da Fonseca, Miguel Frias de Vasconcelos. E liberais exaltados: pequenos proprietários rurais, da classe média urbana, profissionais liberais, funcionários públicos, religiosos e parte dos militares. Qual era o objetivo? O que esse grupo, liberais exaltados, o que ele objetivava? Eles queriam ampliar reformas políticas, defendiam a descentralização do poder e a autonomia das províncias por meio da criação de um Estado federalista. Isto é, composto por unidades estaduais autônomas. Algumas defendiam até mesmo a República. Principais líderes: Padre Antônio Diogo,
Feijó, Evaristo da Veiga, Nicolau Pereira de Campos, Vegueira, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, esses grupos, a partir do momento que Dom Pedro abdica do trono e seu filho está impossibilitado de governar, por conta do que legitima a Constituição de 1824, diz que a partir do momento que houve aquele fato, o episódio da abdicação, quem governaria o país seria 3 regentes. E por conta da escolha desses regentes, esses grupos políticos vão em prol de a luta, por conta dessa disputa de poder. O que eles queriam? Fazer parte desse governo de regentes. Ok? Então vamos lá. Reformas na Constituição de 1824. Com diversas correntes ideológicas disputando o espaço político, os regentes precisaram fazer acordos para agradar tanto liberais quanto conservadores. Com isso, foram feitas algumas modificações na Constituição de 1824. A principal delas ocorreu por meio da publicação do chamado Ato Adicional, em 1834, uma emenda constitucional com as seguintes mudanças: a suspensão do poder moderador durante as regências, criação das Assembleias Legislativas Provinciais, com deputados eleitos por 2 anos, maior autonomia às províncias, que poderia criar impostos, além de contratar e demitir funcionários, modificações no sistema de regência, em vez de 3 regentes. O império seria governado por apenas um eleito em voto secreto para um mandato de 4 anos. E aí você vai perceber que essas reformas elas aconteceram justamente para conciliar interesses dos 2 grupos que aí está sendo citado, os moderadores e os conservadores, e por conta liberais conservadores e liberais exaltados. E você percebe também que essas mudanças, junto com esse chamado ato adicional, ele contribuiu para que houvesse um diálogo entre esses grupos e houvesse também a criação de leis, por assim dizer, que fosse conciliada a seus interesses. E aí a gente vai percebendo as mudanças, que essas mudanças elas também vão dar uma abertura maior, com a suspensão, por exemplo, do poder moderador durante as regências. Com a criação das assembleias legislativas, você já percebe uma abertura política que vai descentralizando o poder da figura do regente ou do imperador. Ok? Vamos lá. Movimento de contestação. O que foram esses movimentos? Foram movimentos formados por iniciativas de lutas por melhores condições de vida, pela garantia de direitos e também contra o autoritarismo dos governantes. Os movimentos de contestação podem envolver revoltas, lutas armadas, protestos, manifestações, boicotes, entre outros atos políticos. Enquanto o governo do país era disputado por diversos grupos políticos, as condições de vida da maioria da população continuavam péssimas. E aí nós vamos ver, após a abdicação de Dom Pedro I, há uma formação de um grupo ou de grupos políticos que vão, vamos dizer assim, governar o país através de uma regência. Mas enquanto há essa escolha, enquanto há uma discussão no campo político, na questão social, a situação da população como o próprio texto diz, eram péssimas. O que isso mostrava que naquele momento a estrutura política estavam simplesmente preocupada com eles próprios. A população não era prioridade naquele momento. Diante dessa situação, durante o período regencial ocorreram diversos movimentos de contestação contra o governo central em várias regiões do país, cujo ponto em comum era o descontentamento com as medidas adotadas pelos governantes, quase sempre autoritárias. E aí nós vamos ver que houve essa luta, esses movimentos de contestação, onde as pessoas se organizavam para lutar em prol dos seus direitos, pois naquele momento, naquele regime vigente da época, a população estava sendo marginalizada, no sentido de não serem atendida e nem serem desenvolvidas políticas públicas que pudessem atender às necessidades dos mais pobres.
O levante dos malês foi um desses movimentos de contestação. No período regencial, a Bahia era província com maior população de africanos e mestiços escravizados, muitos deles de religião muçulmana. Na época, qualquer religião não católica era proibida no Brasil. Mas, como os escravizados muçulmanos sabiam ler e escrever em árabe, eles conseguiam praticar sua religião em segredo, comunicando-se sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. Foi nesse contexto que os malês, como eram chamados escravizados muçulmanos, organizaram um levante entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, envolvendo centenas de africanos e afrodescendentes, escravizados e ex-escravizados. A revolta foi planejada com antecedência, anotada pelos conspiradores em árabes e amplamente divulgada sem que as autoridades desconfiassem. No dia do levante, armado com facas, espadas e lanças, os rebeldes lutaram contra os soldados do governo. Seu objetivo era libertar os escravos e modificar a situação de exploração e preconceito em que viviam. No entanto, os malês foram delatados e, com isso, os soldados conseguiram organizar suas forças em maior número do que os revoltosos e detê-los. Dezenas de malês morreram em combate, muitos ex-escravizados foram deportados para a África e a maioria dos revoltosos foi duramente punida e obrigada a retornar ao cativeiro. Então, vamos entender. O levante dos malês foi um movimento de contestação onde eles eram africanos e africanos escravizados e ex-escravizados que praticavam a sua religião de maneira, vamos dizer assim, às escondidas, pois a maioria deles, como o próprio texto diz, sabiam ler e escrever em árabe e isso possibilitava a eles uma comunicação entre eles. Então, eles organizaram o movimento, o levante, justamente em prol de melhoria de vida naquela situação em que eles viviam naquele momento. Eles foram delatados, eles foram traídos, e aí o governo soube do levante e pôde entrar em ação antes mesmo que acontecesse o levante. Alguns deles foram deportados para a África, outros morreram em combate e outros simplesmente foram punidos. Imagino o grau de violência dessa punição. Né? Qual foi a importância da escrita árabe no levante dos malês? Qual foi a importância? Foi através dessa escrita que foi possível que eles se comunicassem, que eles se organizassem, pois eles sabendo ler e escrever numa língua própria que os brasileiros e soldados naquele momento não sabiam, isso dava a ele a condição de comunicar as suas opiniões, como se organizar, e isso facilitou que esse levante fosse organizado, embora eles não fossem, vamos dizer, não obtesse êxito no levante. Revolta dos cabanos. Nas primeiras décadas do século XIX, os conflitos entre a população e o governo eram frequentes na província do Grã-Pará, que atualmente compreende parte dos territórios dos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. A cobrança de altos impostos e os preços cada vez mais elevados das mercadorias estavam causando grande insatisfação na população, principalmente entre os mais pobres. Descontentes com essa situação, em janeiro de 1835, um grupo de revoltosos invadiu a cidade de Belém. Esse grupo era composto em sua maioria por afrodescendentes, indígenas e mestiços, que estavam insatisfeitos com a situação de exploração a que eram submetidos pelos fazendeiros. Assim, buscavam lutar por terras, pelo fim das injustiças e da escravidão. Além deles, também participaram do movimento alguns fazendeiros que desejavam mais autonomia e o direito de escolher o governante da província. Ou seja, além da revolta do levante dos malês, houve em outra região do país também uma revolta, onde eles se organizaram para buscar os seus direitos efetivados. E naquele momento eles estavam sendo injustiçados, mais precisamente os afrodescendentes, os indígenas e os mestiços. Havia uma inflação muito grande, o valor
das mercadorias e principalmente, vamos dizer assim, dos bens de consumo, também da cesta básica, estavam a preço muito alto. Isso fez com que a população não estivesse satisfeita com aquela situação de opressão e de miséria também. E eles se organizaram numa revolta que recebeu o nome de Cabanos. Além deles, dos mestiços, dos indígenas e dos afrodescendentes, participaram dessa revolta também alguns fazendeiros que buscaram maior autonomia na política. Os cabanos, como eram conhecidos partidários do movimento, tomaram poder e chegaram a declarar a separação da província do restante do Brasil. Eles nomearam vários de seus líderes para ocupar cargos administrativos. Entre eles estava Eduardo Angeli, um lavrador e revolucionário cabano, nomeado governador da província do Grã-Pará. Em 1836, o governo central enviou tropas regenciais para retornar o poder sobre a cidade de Belém, o que aconteceu em maio do mesmo ano. Os rebeldes fugiram para o interior e resistiram por mais 4 anos, escondendo-se nas florestas e deslocando-se pelos rios. Em 1840, com cerca de 30 mil mortos em suas fileiras, a rebelião da cabanagem, como também ficou conhecida, foi finalmente contida pelo governo. Mais uma vez, um dos movimentos de levantes em prol de melhoria para a vida de cada um daqueles grupos, vamos dizer, grupos aqueles que estavam sendo marginalizados naquele momento, eles iam em busca, se organizavam em busca dos seus direitos para serem efetivados e, no entanto, eles eram reprimidos pelo governo. Então, a gente vai passar aqui. Aqui tem uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro, tá certo, turma? E também é uma atividade que eu convido vocês a fazer uma segunda leitura do nosso texto e buscarem com certeza realizar essa leitura com atenção e com certeza vocês farão a atividade com êxito e com alegria. Mas antes de terminarmos a aula, nós vamos ler e aí eu vou convidar vocês a fazer uma leitura e aí ao invés de estarmos lendo como estamos, nós vamos fazer o inverso. Vocês vão ler e vão lá no grupo de WhatsApp e vão me falar o que foi a Revolução Farroupilha. Quem lutou na Revolução Farroupilha e quais eram os objetivos da Revolução Farroupilha. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!